E aí, meu querido aluno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Agora, olha só, antes de você continuar assistindo ao vídeo, que vai te ajudar a passar no concurso, porque você vai aprender português de maneira lógica, eu vou pedir para que você deixe o seu like, para que você se inscreva no canal, me ajude a compartilhar essa ideia, porque aqui tem muito conteúdo gratuito de qualidade para você. E só um recadinho. Com o método RISE de aprendizagem, você consegue aprender português em apenas 25 horas. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Você vai assistir esse vídeo, vai perceber que vai ter lógica para você, e aí depois você vai parar rapidinho e clicar no link que está logo aqui abaixo para fazer parte do método RISE de aprendizagem. Questão 7. A oração que o acesso ao sistema pode ser realizado a qualquer hora e em qualquer lugar, relativamente à oração que a antecede, é o quê? Gente, de novo. Veja aqui, de novo. Vocês estão vendo que ele colocou uma estrutura com o quê e quer saber qual é a função, beleza? Aí ele falou, é o sujeito? É o predicativo do sujeito? É o objeto indireto? É o objeto direto? É o complemento nominal? Vamos analisar. Então, ele colocou que o acesso ao sistema. Vamos voltar. O abençoado não coloca nem a linha, não é? Para facilitar a vida. Já está no ar o sistema CRF em casa, implantado por tal, que possibilitará que os farmacêuticos e proprietários de farmácias possam realizar serviços sem precisarem comparecer ao conselho. O principal objetivo, desculpem, o principal objetivo da nova ferramenta é, portanto, otimizar, tá vendo de novo aquele portanto que ele tem colocado intercalado? Então, é, portanto, otimizar os processos da instituição e prestar um melhor atendimento ao público. Entre os serviços, a emissão da anuidade já está disponível e pode ser acessada no site. É importante também lembrar que o acesso ao sistema pode ser realizado a qualquer hora. Então, dá para dizer, vocês estão vendo que aqui a gente já apareceu o quê? A gente olha para trás. Só que ao olhar para trás não tem nome, como a gente estava combinando. Agora tem verbo. Então, dá para falar que é importante também lembrar, e vai lembrar o quê? Fala para mim. Vai lembrar isso. Vocês estão vendo que lá na frente a gente consegue colocar o isso para substituir tudinho que tem aí? Eu vou pegar aqui rapidão e vou copiar e colar ali na frente só para eu rabiscar um pouquinho melhor, tá bom? Só para eu rabiscar um pouquinho melhor. Segura aí. Sei que não precisa desse rabisco, que todo mundo já sabe de tudo tudinho, mas é rápido. Ó, lá ele falou que é importante, acho que era isso, né? É importante lembrar que o acesso ao sistema pode ser realizado blá, blá, blá. Vamos colocar aqui com espaçamento maior. Ó, apareceu o verbo, deixa eu aumentar a letra para vocês, desse trechinho aqui. Então, neste caso, apareceu o quê? Eu olhei para trás, teve verbo. Quando tiver verbo, daqui em diante, do que em diante, que é o que temos a nova oração, tá vendo? Que o acesso ao sistema, blá, blá, blá. Deixa eu separar da seguinte forma. Lembrar o quê? Que o acesso ao sistema que é importante lembrar isso. Quando nós colocamos o isso, nós não estamos colocando isso no lugar do que. Nós estamos colocando isso para substituir a oração inteira. Teremos aqui, então, eu sei que vocês se lembram, uma OSS. O que é essa OSS? Vai dizendo, uma oração subordinada substantiva, beleza? Se eu consigo jogar o isso, eu identifico que é uma subordinada substantiva, então esse que aqui sim é uma conjunção integrante, beleza? E quem lembra, lembra algo, é verbo transitivo direto. Então é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta, beleza? Oração subordinada substantiva, objetiva,
direta. Se ele tivesse falado que é importante se lembrar, ó, é importante se lembrar. Veja só. Quem lembra, olha, quem lembra, lembra algo. Agora, quem se lembra de algo. Se aqui na frente tivesse esse se, esse de algo já seria uma. Colocaria, por exemplo, que vai se lembrar disso, beleza? Vai se lembrar disso. Aí teríamos uma oração subordinada substantiva com esse se, que é parte integrante do verbo. Esse tá vendo só? Eu tô te falando que o método RISA resolve. Clique no link que tá logo aqui abaixo. O verbo é transitivo e indireto. Então, agora nós teríamos uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Amém? Mas lá não tem o se, então é uma objetiva direta. Aí o que ele colocou lá? Vamos ver as possibilidades. Pronto. Ele falou que é sujeito de é importante? Não. Olha que legal. Sabe quem é o sujeito de é importante? Lembrar. Lembrar, eu consigo dizer que é importante. Deixa eu fazer da seguinte forma, veja só. Eu falo o seguinte, que é importante o quê? Lembrar, deixa eu colocar de outra cor. Lembrar que o acesso a alguma coisa é realizado. Aí eu falo que é importante isso. O isso está substituindo a estrutura iniciada pelo verbo lembrar. Aí eu consigo falar que isso é importante. Lembrar é importante. Lembrar realmente seria uma oração subordinada substantiva. Então não é. Tem de tomar cuidado com a oração que ele está pedindo. Veja só. Observe que aqui a gente tem o verbo, vou marcar o verbo lembrar, e pode ser realizado o outro verbo. Ele pediu o verbo lembrar? Não. Ele pediu essa oração bem aqui, veja só. Eu vou chamar esse é importante de oração 1, lembrar de oração 2, e a partir do que? De oração 3. Olha só que perigo. A oração 2 está vinculada a 1, que é esta daqui em que colocamos assim, tá vendo? Ó, é importante, eu consigo falar que é importante isso. Esse isso substitui a 2. Então, essa 2, que é iniciada por lembrar, eu consigo dizer que isso é importante. Então, esta 2 é que é uma oração subordinada substantiva subjetiva, que funciona como sujeito. Tudo bem? Então, quem é o sujeito de é importante? É lembrar. Nós estamos dizendo que lembrar alguma coisa é importante, mas o abençoado não pediu a oração 2, ele pediu a 3. E a oração 3 está ligada a 2, que é o caso em que colocamos que vai lembrar isso. Então, essa 3, ela está ligada ao verbo lembrar, beleza? E ele pediu esta. Ele não pediu a 2, ele pediu a 3. Então, é lembrar isso aqui. É o objeto direto. Se no comando ele tivesse colocado a oração, lembrar alguma coisa, aí sim seria o sujeito. Tudo bem? Então, o lembrar seria, mas o que ele escolheu foi a iniciada pelo quê? A iniciada pelo quê? Está ligada ao verbo lembrar, está ligada ao verbo lembrar. Então, só pode ser o quê? Fala para mim, o objeto direto. Beleza? Muito bem, muito bem. Sim, o verbo exerce a função de sujeito. Por que que esse verbo exerce a função de sujeito? Olha que legal, olha que legal. O verbo lembrar, e toda a vida que a gente tem. Tá vendo que aqui o nome que foi dado foi oração subordinada substantiva objetiva direta? Então, o objeto direto foi representado por uma oração. Se o objeto direto foi representado por uma oração, então acaba que ele vai ser representado por um verbo. Quando eu digo que
é importante lembrar que, se tem esse que e o verbo está conjugado, eu falo que essa é uma oração desenvolvida. Sempre que tem a conjunção integrante, o verbo automaticamente estará conjugado e ela é desenvolvida. Perfeito? Agora, quando a gente fala, por exemplo, ó, é importante lembrar que foi como apareceu aí, blá, blá, blá. Dá para colocar de novo que é importante isso. Teremos uma OSS. Vamos repetir a lavagem cerebral? Oração subordinada substantiva. Essa daqui é a principal, que foi iniciada por verbo de ligação. Dentro dela já tem o predicativo do sujeito. Então, nós temos aqui uma oração subordinada substantiva subjetiva. Toda vida que a gente fala que ela é subjetiva, significa que ela está funcionando como sujeito. E esse sujeito foi representado por uma oração. E não tem o que e nem o se aqui. Se não tem nem o que e nem o se, como nessa estrutura que acabamos de identificar, tá vendo que teve o que, conjunção integrante? Então, ela vai ser a oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Tá vendo que tá no infinitivo? E olha que legal, olha que legal, olha que legal, olha para mim. Infinitivo, gerúndio e particípio são formas nominais do verbo. O infinitivo é uma forma nominal do verbo que vai ter o mesmo valor, a mesma função que o substantivo teria. Então, professora, como é que o verbo, professora, está representando o sujeito? Tá. Quando eu falo que é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, o complemento nominal foi representado por uma oração. Logo, a informação principal é o verbo. Quando eu falo que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, o objeto indireto foi representado por uma oração. E aí vai. Beleza? Eita, não é legal? Eu acho super legal. Então, vamos. 3 exemplos. Escolheu a 3. É sempre tomar cuidado com a oração que ele quer, tá? Então, ele escolheu aí a terceira oração. Então, a resposta foi... Resposta letra D é o objeto direto de lembrar. Fácil ou difícil essa daqui? Eu acho que essa daqui só ficaria difícil se você pegasse a parte errada, porque marcaria como sujeito de é importante, né? Mas não é. Essa prova, eu peguei lá no Que Concursos, coloca Filtra, Banca e Ades, foi a última prova aplicada, dia 1º de outubro, tá bom? Muito bem, muito bem. Se você chegou até aqui é porque você está super comprometido. Eu sei que você vai ser o próximo aprovado, vai ter o seu contra-cheque garantido. Você sabe que português é matéria determinante, não é? Então não vá embora de jeito nenhum sem ter dado like, sem ter deixado o seu comentário. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e me ajude a compartilhar essa ideia. E eu vou falar de novo, com o método RISE de aprendizagem, eu preciso repetir, meu povo, em apenas 25 horas você vai aprender português de maneira lógica e definitiva, eu posso garantir. Não vá embora sem dar uma olhadinha no método RISE e com condições imperdíveis. A desculpa não é tempo e nem preço. Então, estou te esperando do lado de cá. Um abraço, tchau, tchau.